senão no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas e vocês vão poder abrir câmera, abrir microfone, ok? Então vamos dar seguimento ao nosso evento. Quando nós nos propusemos a fazer essa série de webinars, nossa Hélio, visão... Oi? só desligar a música ambiente, por favor. Uma boa música de dentista. Melhorou? Tá bom. Agora sim, obrigada. Quando nós discutimos fazer essa série de seminários que termina hoje, a gente falou de uma jornada, né? A jornada para a Indústria 4.0, como é que a gente vai chegar lá, os obstáculos, as curvas e as retas que a gente vai ter que superar nessa viagem, né? Então, nessa jornada. Então, esse gráfico foi criado para ilustrar isso, né? As máquinas com controles, máquinas automáticas, robôs, muitos sensores, né? Vocês começaram a colocar sensores nas fábricas de vocês e assim por diante. Na sequência, tivemos os PLCs, não, CLPs em português, e aí você começou a ter um problema de conectividade. A conectividade passou a ser um problema porque você tem 10 máquinas de 5 fabricantes diferentes, com controladores diferentes, com PLCs diferentes, então isso tudo o Dr. Tira já juntou a gente. Beleza, estamos completos, agora vamos acelerar. Aí falamos de conectividade, né, de conexão ponto a ponto, múltiplas conexões de um ponto único, a normalização dos dados, porque você quer entender o que está acontecendo nesses dados, separar o que é ruído, separar o que é anomalia, então você tem toda essa capacidade de fazer isso no Edge. Fazer uma integração entre os sistemas de automação industrial e os sistemas de TI, né? Information Technology, Operation Technology, então você traz essas duas tecnologias juntos para você trazer os dados ricos de produção, com os dados de chão de fábrica, de planejamento, então isso é importante. E aí, claro, o ambiente da nuvem traz para a gente uma capacidade de processamento única, que não insuperável, nenhuma empresa consegue ter servidores tão poderosos que a gente consegue hoje rodando em nuvens públicas ou privadas, né? Aí, bom, beleza, acho que eu tenho um monte de dados, como é que eu vou analisar esses dados, né? Como é que eu vou analisar esses dados? Então, falando de Big Data Analytics, falar de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, como é que você pode usar essas tecnologias para preditivamente e prescritivamente. Então, essa foi a jornada que nós convidamos vocês a participar com a gente, e isso gerou os 3 webinars que estão na tela. Nós fizemos no dia 24 de fevereiro, no dia que foi sobre conexão de máquinas legadas, porque a maioria das máquinas que a gente tem hoje em dia no chão de fábrica não tem o nível de conectividade que a gente precisa. Falamos depois, ok, já conectei, agora eu preciso da solução de computação em Edge para gerenciar esse dado, tratar esse dado, integrar, e colocar ele à disposição, aí sim, uma ferramenta de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, que é isso que nós vamos cobrir hoje. Então, todos esses webinars são gravados e estão sendo disponibilizados no site da Industrial IoT Solutions e na nossa nova conta de YouTube. E aí, então, aqui voltando ao nosso, nós vamos focar hoje nessas 3 áreas: Big Data, Machine Learning e Inteligência Artificial, mas o foco principal vai ser como é que o que a gente chama de inteligência artificial em tempo real pode ajudar as empresas a obter melhoria de processo, redução de perdas, melhoria de qualidade, né? Então, vamos dando seguimento aqui ao nosso... nós temos aqui alguns outros pessoas que eu preciso aprovar aqui. Não sei por que nós fizemos isso via aprovação, mas eu tenho que aprovar. De qualquer forma, essa é a nossa agenda. É um slide apresentando para vocês quem é a Industrial IoT, qual é o nosso escopo, quem são os apresentadores, um pouco da Indústria 4.0, quem já teve nos outros 2 eventos já viu esses slides. Da mesma forma, a fábrica oculta, mas a gente tem pessoas que não estavam com a gente, então é interessante a gente retomar esse tópico. E aí vamos falar do ProcessMiner, que é a solução que interessa. Então a gente vai tentar passar rapidamente pela parte de PowerPoints para poder chegar na demonstração da solução e mostrar os casos de sucesso que a gente tem. Ok? Então, dando seguimento aqui,
Falando um pouco da nossa empresa, nós somos um distribuidor de tecnologias de IoT e de inteligência artificial. A nossa sede aqui nos Estados Unidos, a gente tem operações no Brasil e no México. E a nossa ideia é oferecer para a indústria de manufatura, para a indústria de mineração, processos, as soluções de alguns fabricantes que atendem às necessidades específicas, desde conexão ao tratamento dos dados, a apresentação dos dados via inteligência artificial. Okay? Hoje, os nossos apresentadores, aqui vocês já me conhecem, a maioria de vocês já me conhece, o Ruslan vai conduzir a parte técnica de toda a apresentação, e o Dr. Tia Reijan, vocês não o conhecem, ele vai daqui a pouco assumir o microfone e falar um pouco mais da solução, mas ele é o diretor de ciência de dados da ProcessMiner, ele é autor de um livro, que a gente vai mais para frente mostrar a capa desse livro, entendendo Deep Learning, então já é para alguns de vocês o que é Deep Learning, o que é diferente do que eu já conheço de Learning, Machine Learning, de inteligência artificial, então é importante vocês ouvirem um PhD focado nessa área. Dando seguimento, para poder chegar no objetivo do evento de hoje, a Indústria 4.0 em Brasil, esse gráfico eu já apresentei nas dois últimos webinários, mas a gente gosta de rever, como é que nós chegamos na revolução, na quarta revolução industrial. A primeira foi a mecanização das máquinas, depois a eletricidade, a revolução industrial foi a eletricidade, depois a automação que a gente vive desde a década de 70, 80, e a última que começou a partir dos anos 2000, inteligência artificial, robótica, internet das coisas, sensorização. Então, essa é uma das a definição da indústria 4.0. Agora, buscando dados do Ministério da Indústria e Comércio, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a situação da indústria no Brasil, quando eu entrei no mercado como engenheiro mecânico em 1986, a indústria representava quase 30% do PIB brasileiro. Houve uma redução muito grande do PIB industrial, isso é uma pena, mas também essa percentagem baixou em função do grande crescimento que o agronegócio teve, e hoje é o motor das exportações brasileiras, superando o minério, superando a avião. Mas a gente ainda representa, considerando o PIB brasileiro de 2 trilhões de dólares, a gente ainda tem um tamanho considerável. A produtividade tem caído, e eu acho que quem está nessa jornada aqui com a gente está tentando buscar ferramentas de melhoria de produtividade, e é isso que a gente quer que vocês levem como mensagem. O Brasil não está muito bem localizado no índice global de inovação, então eu convido sempre todos vocês a buscar a inovação como diferencial, e esse é o nosso trabalho como provedor de tecnologia, apoiar vocês nessa busca sobre a inovação. E chega de notícia ruim, esse slide fala um pouco, mas eu acho que da situação do Brasil, da indústria do Brasil, acho que a gente falar mais, todos nós conhecemos, vocês conhecem, cabe a nós manter o Brasil um país industrializado, esse é o nosso objetivo. Agora, do outro lado, ainda que o Brasil tenha perdido algum tempo em algumas áreas, o nível de oportunidade, o impacto que a indústria 4.0 pode trazer para o Brasil é gigante. Então, dados da Associação Brasileira Industrial, o impacto da indústria 4.0 pode chegar a 73 bilhões por ano no país, sendo 34 bilhões em ganho de eficiência. Lembra no slide anterior, a gente falou que o Brasil está perdendo produtividade, perdeu 7% de produtividade na década de 2006 a 2016. Vamos buscar essa produtividade de volta, vamos ganhar eficiência. 31 bilhões por ano na redução de manutenção de máquinas. Não que você parar de fazer manutenção, você quer parar de fazer manutenção corretiva, você quer fazer manutenção preventiva. Então, o uso da informação para evitar a quebra de máquina. Você agir antes que a máquina quebre. Você agir antes que a máquina seja colocada a sua produção esteja em risco. Se a máquina quebrar fora do planejamento, você vai ter problema de produção e vai ter problema para consertar a máquina. E como um benefício adicional, uma economia da ordem de 7 bilhões de dólares por ano de energia, você não vai gastar para fazer produto que vai ser descartado, que vai ter que ser retrabalhado ou reprocessado. Então, são dados importantes e a gente convida vocês a buscar na empresa de vocês parte desses ganhos que a indústria 4.0 pode trazer. Okay? Mas quais são os benefícios? Como é que a indústria 4.0 e as soluções que a gente vai discutir com vocês hoje também pode ajudar?
identificar problemas de produção, né? Desempenho produtivo, se prever o problema de produção. Identificar problemas de qualidade produtiva. Se você puder, usando as soluções da ProcessMiner, evitar uma fabricação de um produto que ainda não conforme, isso é um ganho fenomenal para a sua empresa. Identificar problemas de máquina, já falando disso, na manutenção preventiva, preditiva, ao invés de ser corretiva. Otimização de processos, como é que o sistema pode te ajudar a melhorar. Vocês vão ver hoje uma solução fenomenal que você vai, baseado no nível de tag da solução, tag dos sensores da máquina, por tag, tentar entender qual é o impacto de cada tag na qualidade final. O sistema vai te dizer isso. Hoje você está falando de milhares de tags no chão de fábrica, uma fábrica já integrada, e você vai ver qual tag que tem maior efeito na tua qualidade do teu processo. Isso é uma visão muito interessante, com certeza que vocês vão gostar de ver isso. E aí o que a gente chama de inteligência operacional, que nada mais é inteligência artificial em tempo real. Como é que você pode passar a ser o motorista do teu chão de fábrica e não passageiro, só passageiro no sentido que você só pode fazer alguma coisa depois que já aconteceu. Quando você passa a ser motorista, você consegue prever os problemas antecipadamente. E aí, né, encontrar a tua fábrica escondida, é um conceito da fábrica oculta, né, que é o Hidden Factory. Foi um conceito que foi colocado no livro Eficiência Global dos Equipamentos, do professor Robert Hansen. Eu convido vocês a ler esse livro, é muito interessante, porque ele explica que, em função de métodos tradicionais, apontamentos manuais, mesmo apontamentos mais automáticos, ineficiência dos silos de informação no chão de fábrica, vocês, as empresas de vocês, devem ter um nível de ineficiência da ordem de 25% a 30%. Você tem um 25%, 30% da sua empresa. Você pode aumentar a sua produtividade, melhorar o teu faturamento sem grandes investimentos em infraestrutura. Ok? Então, veja, esse é um conceito que a gente tenta ajudar as empresas a identificar isso, entre investir em tecnologia antes de investir no chão de fábrica. Né? Essa é para que você possa otimizar o teu chão de fábrica. Essa parte, como eu já havia mencionado, nós já apresentamos os eventos anteriores. Daqui para frente é um evento novo, onde a gente vai falar de inteligência artificial, aprendizagem de máquina e deep learning. Para isso, eu gostaria de convidar o Dr. Tira Rajan. Tira, how are you? You can unmute your mic and your camera if you want. Yeah. Hi, hi everyone. Very good, very great. Thank you. I saw you had some issues to connect. Glad that you made it. So technology sometimes give us headache. Absolutely, yeah. I'm surprised the times when I joined flawlessly. Something always happens. Very good. I will let me go back to Portuguese and then I'll open up the floor for you. Yeah. Veja, esse slide é do Dr. Tira. Ele vai fazer a apresentação em inglês, ele vai tentar falar lentamente e eu vou traduzir, tentar pelo menos sumarizar, né? Não sou um tradutor simultâneo, mas vou tentar fazer uma simplificação do que ele falar rapidamente para a gente poder dar seguimento. Dr. Tira, please, the floor is yours. Thank you, Helio. So here I want to talk about the evolution of this entire field, this AI field, the field of AI in large, and specifically about how we progressed with machine learning and deep learning. Well, AI technology started way early, in around 1950s. The first one of the early AI models were called perceptrons. They were simple logic engines, and they were developed for military purposes. The goal was to use automatic reconnaissance of enemy areas, for which, well, most of the research has been started for military purposes and then has been used for other civilian things. And AI was also one of them. We started back then, and now we are here with so many more advancements. We have so many machine learning techniques, now deep learning techniques, and all of them are helping us to solve various problems. Yes, translate a little bit. Ele comentou que começou há muitos anos atrás, na década de 50, com projetos militares,
e houve uma evolução, teve alguns projetos bem seguidos e o aprendizado que foi feito durante os últimos anos trouxe hoje uma quantidade enorme de opções e de metodologias. Então, eles colocando no slide AI boom, né? A gente está percebendo realmente um boom do uso dessa metodologia, dessa tecnologia na indústria e em várias indústrias. So, go ahead, Doctor. Yeah. And the common underlying thing behind whatever we are doing in any of these AI fields is basically learning patterns. And learning patterns, the reason we are wanting to learn patterns is because it helps us make better decisions. We as humans have been learning patterns since time immemorial, rather, our survival has happened because of our inherent ability to learn patterns from data around us, from our experiences. For example, if you think about why at least small kids are afraid of dark, as we grow up, we know that there's nothing to be afraid of darkness, but our basic instinct is to be afraid of darkness, because if you think about thousands of years ago when we were still living in forests, jungles, people who would venture out in dark, their likelihood of survival will reduce. This we observe with time, humans observe with time. And this learning that there's a pattern that if you venture out in dark, your likelihood of survival reduces, passed on through generations and helped in our survival. So the main point is we have been learning patterns from our experiences, which is basically data, for a long period of time, which has helped us survive and get here. And with this artificial... Em poucas palavras, né? O ser humano desde o tempo das florestas, das cavernas, vem aprendido por padrões, né? Então, por observação, por padrões, e os seres humanos que se aventuraram fora das florestas, andando à noite, in the dark, como ele diz, buscando maneiras diferentes de fazer as coisas, foram os que levaram a humanidade no nível que a gente está hoje. We're back to you, Doctor. Yeah, and now what we are trying to do is we humans can learn patterns which are still simpler. Because we can only imagine in 3 to 4 dimensions. At best, we can imagine in 6 dimensions. So we use our best of capabilities to learn patterns and we make various decisions. But now we want to automate this pattern learning. And that is why we started to develop this AI tools. It helps us automatically learn patterns, which we can use for a variety of purposes. And specifically, we'll talk about how it can be applied in manufacturing today. Hoje, o objetivo é aprender e usar esses padrões para aprender mais rápido e, no final, usá-los nos processos de manufatura. Okay, Doctor. Would you like to add anything else, or can we move ahead? Let's move ahead, Helio. Okay, perfect. Dando seguimento aqui, eu vou passar então para o Ruslan. Você parar de compartilhar, você assume daí. Olá, Hélio. Vou continuar então aqui. Mais 2 slides para frente. Isso. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Como ele disse, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a plataforma em si, sobre a ProcessMiner, né? O Dr. Ruslan já apresentou um pouco sobre o processo de machine learning, inteligência artificial, né, o que é, e eu vou explicar um pouco a respeito da plataforma antes dele fazer a demonstração da mesma, tá ok? Bom, a ProcessMiner é uma plataforma de inteligência artificial, né, focada na utilização industrial. Então, qual que é a ideia dela? Você trabalhar com Deep Learning. O que seria o Deep Learning? Né? Seria o aprendizado profundo de todas as variáveis do processo de manufatura,
a plataforma aprende com essas variáveis e começa a detectar, né, quais são as variáveis que são importantes no processo e como controlá-las de forma adequada. Então, a ideia da plataforma é ser uma inteligência artificial em loop fechado, para que ela mesmo veja os problemas, né, que estão ocorrendo, que vão acontecer, e ela faça a resetagem adequada para o processo, para encaminhamento do processo. Um pequeno vídeo explicativo da plataforma em português vai aparecer aqui. No processo normal de manufatura, os gerentes de produto e os operadores de máquina configuram os parâmetros da linha de produção, tendo por base a especificação do produto e os procedimentos padrões de operação. O controle de qualidade de produto é um passo essencial e necessário em qualquer processo de manufatura. Por norma, é monitorizado pela inspeção visual automática de falhas, pelo teste robótico de qualidade e ou pela pessoa encarregada de garantir a qualidade. Em um processo de manufatura contínua típica, os dados de processo em tempo real, incluindo as medições do controle de qualidade, são captados e armazenados no histórico de bases de dados. A tendência e o desvio da qualidade do produto são observados pelos operadores, juntamente com os objetivos de otimização, como matérias-primas, químicos, água, energia e outros fatores que determinam a estratégia e execução do processo de otimização. Por norma, os operadores ajustam as definições do processo para controlar os desvios da qualidade do produto, tendo por base os resultados dos testes regulares ou periódicos à qualidade do produto. Trata-se de uma otimização de processo reativa, sendo dispendiosa e ineficiente. A plataforma avançada de IA da ProcessMiner soluciona o problema através do seu sistema autónomo de controle e de otimização do processo de manufatura. O sistema utiliza a sua tecnologia proprietária para o monitoramento em tempo real, previsão contínua da qualidade do produto e sistema de recomendação para fechar o loop do controle do processo. A plataforma de IA ProcessMiner prevê repetidamente a qualidade do produto num espaço de segundos enquanto ela está em produção. Sugere ações, tendo por base a tendência da qualidade, possibilitando que os operadores alterem as definições do processo baseados nestas recomendações. Trata-se de uma otimização de processo proativa. É financeiramente acessível e eficiente. Para ajudar os operadores e aplicar as recomendações em tempo real, alcançando os resultados ideais, o piloto automático da ProcessMiner fecha autonomamente o loop do controle do processo utilizando a tecnologia IIoT. O piloto automático da ProcessMiner permite em tempo real uma otimização precisa do controle do processo de manufatura. Isto levará a uma redução da variabilidade do processo e aumentará a estabilidade do mesmo. Ajudará as indústrias a alcançarem a qualidade ideal do produto, enquanto aumentam a produção e a lucratividade, reduzindo o consumo de matérias-primas, químicos, água e energia, reduzindo as emissões e cumprindo os objetivos de sustentabilidade. Piloto automático ProcessMiner. O controle autónomo do processo feito simples. No processo... Então, como vocês puderam ver, né, a plataforma ela tem como foco o controle automático dos processos industriais. Então, identificando falhas proativamente e retornando parâmetros novos para as máquinas para que essas falhas não aconteçam, né? A ProcessMiner tem como liderança o Dr. Ruslan, né, que já teve sua participação, ele vai explicar novamente na plataforma. Ele é o diretor de ciência, né, da ProcessMiner. Ele é um pesquisador premiado sobre sistemas de inteligência artificial em tempo real. Ele é autor desse livro, Understanding Deep Learning, né, sobre aplicações, né, em predição de eventos raros. Ele é PhD em estatística pela Escola de Engenharia Industrial e Sistemas da Georgia Tech, em Atlanta. Ele é um colaborador ativo, né, influenciador de toda a comunidade de AI e também atua como conselheiro, né, de administração no espaço de análise de engenharia. Também não está aqui, mas ele tem bastante trabalhos dele dentro do GitHub,
ele é muito ativo dentro da comunidade de inteligência artificial. Bom, volta nesse slide, eu queria aproveitar que eu fazer uma pergunta para o Dr. Tira. Tira, why do you think we see less success than are normally advertised? Because we see a lot of buzzwords about AI, but in the end you don't see results, or less, at least they are not publicized. What do you think? Good question, Helio. And I'll try to give my experience, what I have seen out there. One of the main reasons I see for this is every field has a maturity life cycle. And this maturity life cycle is not about the development of the field. It is about us, about we humans who are implementing it. When a field is new, people are too much focused on innovating, doing something new, something which is novel, different, and too much focus is on being different and those kind of things. While we do try to be novel and all of that, we forget what is more important, the essential thing, which is to solve a problem. That is what we have to do. We have to solve a problem. Innovation, novelty, everything else might be an outcome, a consequence of solving a problem, but we should not start with trying to be novel and then fit it into a problem. If you want to translate, I can wait and then I'll... Veja, eu fiz uma pergunta para ele, que eu tinha planejado, né, e acabei me esquecendo anteriormente. Por que a gente não vê muitos resultados? Fala-se muito, mas no final você vê poucos casos publicados de AI. Se fala muito, mas se publica pouco, né? E aí, tem muita pessoa às vezes sai, né, do foco que é resolver o problema e fica atrás de novidade, né? Em inglês a gente fala the next bright thing, próxima coisa brilhante, e você esquece que você tem um problema para resolver. Então, eu particularmente estive envolvido em vários projetos em que todo mundo queria usar a última tecnologia, mas bom, no final das contas aquelas tecnologias não estavam preparadas, né, para ser escaladas. Funcionavam no piloto, mas não funcionavam no dia a dia. Então, se você fosse colocar isso para mais de 30 mil equipamentos, na verdade é um exemplo de uma empresa que eu tive envolvida aqui nos Estados Unidos, que o piloto foi maravilhoso, mas não para que foi tentar transformar aquele piloto em um produto escalável para 30 mil equipamentos no mundo, foi um fracasso. Mas eu vou voltar para o Dr. Logan para ele complementar, mas faltou eu perguntar e puxar ele para conversar um pouco mais. Back to you, Dr. So, as I was saying, the goal is to solve a problem. And I'll tell an anecdote from one of my earlier experiences. So I was talking to another manufacturing company. It was a large manufacturing company who also had a data science team with them. So in our conversation, we also had a data scientist from that company. And during the conversation, at some stage, the person asks me or tells me that we would only like to work with an AI company who does advanced models like reinforcement learning or deep learning, those kind of advanced things, not ordinary modeling. Now, I'm in this field for quite a few years and also authored a book. So with my reasonable amount of knowledge, I took the liberty to answer this question. And I said, we focus on solving the problem. We can build anything we want. We can build deep learning, machine learning, reinforcement learning. There are so many types, there are so many tools. We can do anything. But instead of trying to force ourselves, or basically instead of deviating our focus from the problem, we do not try to glorify any solution. We always focus on solving the problem. That's the main goal. I will also draw a parallel from another thing that I do, which I like doing, that maybe some of you will relate to, is cooking. I like cooking. Whenever I get overstressed, he is giving a thumbs up.
So whenever I get overstressed with work, that's my abort. I go and I do some cooking. I'm doing that for a few years, and I remember when I was doing it a few years ago when I was a bit younger, I will try to find that new ingredient and look for that secret ingredient, because I think that, oh, these are very few things. Only if I will add that one more extra thing, I will make an exquisite dish. And I'll just try that every time, add too many things. And at the end, it will be fine, but not great. Now I have learned that it's not about that extra ingredient. It is about, if you put as few ingredients, if you keep it as simple, the better you will make the food. The dish is better with fewer ingredients. And it is not about secret ingredient or too many ingredients. It is more about how you cook. And same applies to this AI. People are trying to do something new, try to find that extra ingredient. And in doing so, what we do, we just make things so complex. And the problem that we are solving are complex. If we have complex solutions to complex problems, what happens? Nothing. Complex solutions to complex problems leads us to nowhere. They are very hard to maintain. They are very hard to scale. Doing all of this is nightmare. And that is what happens in most pilots, that we develop something and make it complex, that it works maybe on one machine and for some period of time, but then reproducing the same thing on new machines or maintaining it on the same machines become more and more difficult. And then sometimes the projects do not go anywhere. That's my observation. Some of us have been focused more on, you got the point, Helio, so I let you. Excelente, excellent. Veja, ele fez paralelo. Primeiro ele comentou, né, no caso de um cliente que ele foi se reunir com o cientista de dados da empresa, e o cara falou, eu quero saber tudo, eu quero falar muito sobre Deep Learning, sobre qual a técnica de Deep Learning, entrar mais na matemática do... E ele falou, nosso foco é resolver o problema, a gente tem que focar em resolver o problema. Qual é a ferramenta, qual a metodologia, é irrelevante se você não resolver o problema. E aí ele fez um paralelo com cozinhar, e é uma coisa que eu acho que muitas pessoas começaram a cozinhar durante a pandemia, eu posso me colocar nessa lista, e aí às vezes você fica procurando aquele ingrediente mágico que vai dar um sabor diferente, né? Esquisito, uma comida, a tradução não é essa, mas uma comida diferente. Quando, na verdade, se você executar o básico com poucos ingredientes, você faz uma coisa tão boa ou melhor. E essa é a mensagem que ele quis passar, de que a gente vai... Se você tiver um problema complexo e a solução é tão complexa quanto o problema, não vamos resolver. Então, o foco dele na condução do ProcessMiner é buscar soluções simples para os problemas e entregar os resultados que vocês, como cliente, estão procurando. Thank you, Dr. Ruslan, back to you. Ok, I have, Hélio, eu estou com um pequeno problema na minha webcam, que ela está ligando e desligando, então vou manter ela desligada. Sem problema. Bom, então, sobre a plataforma de inteligência artificial, qual que é o objetivo dela? Qual que é o objetivo da ProcessMiner, né? Primeiramente, melhorar a qualidade do produto, que a partir do momento que nós entendemos quais são as principais variáveis, né, que afetam a nossa produção e a qualidade dele, nós vamos conseguir automaticamente melhorar a qualidade dele. Com isso, nós conseguimos reduzir a variação no processo, melhorar o rendimento de toda a produção, aumentar a produtividade, economizar matéria-prima, que inclusive depois nós vamos citar alguns casos de sucesso de utilização da plataforma com foco nisso. Reduzir o tempo de inatividade, né, de downtimes dos maquinários, de toda a linha de produção, e com isso cumprir também metas, né, de sustentabilidade, porque a partir do momento que você usa menos tempo de máquina para produzir, utiliza menos matéria-prima, você também se torna mais sustentável. Conseguimos também resolver a escassez de mão de obra qualificada, porque a partir do momento que o processo ele aprende, né, a plataforma ela aprende sobre o processo, qual é o melhor caminho para produzir, automaticamente ela se apropria dos conhecimentos também dos trabalhadores, né,
e torna isso uma propriedade da empresa, não permitindo com que a empresa, vamos dizer assim, fique refém, né, de operadores mais experientes, etc. E ela fornece um controle autônomo de todo o processo, fazendo as autoajustagens. Então, por exemplo, aqui é um caso dos Estados Unidos, né, como que a inteligência artificial ela vem ganhando importância no setor de manufaturas. Os investimentos anuais, né, estimados para isso em 2018 estavam na casa de 2,9 bilhões de dólares, sendo que estão previstos até agora, em 2025, 13,2 bilhões de dólares no investimento em tecnologias de inteligência artificial para manufatura. Então, vocês podem ver como isso já está se tornando grande, né, e como está sendo visto pelas indústrias como solução para os seus problemas. Bom, como eu disse, então, baseado naqueles ganhos anteriores, né, o que a plataforma, né, traz para nós? Então, controle proativo, um loop fechado de automação, que ele é habilitado por uma internet das coisas industriais, né, industrial, permite a fabricação autônoma, que é a tecnologia de autopilot da ProcessMiner, tem um baixo custo de implementação, a implementação é rápida e com isso vocês conseguem ter um retorno de investimento muito rápido. E a plataforma é uma solução turnkey. Então, como é uma jornada, como a gente já apresentou, não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas Ruslan, a plataforma... voltar no slide, só para fazer um comentário, por favor. Veja, vocês vão ver muito esse conceito durante a apresentação do loop fechado, né? E eu já tive uma apresentação com o cliente na semana passada e tivemos uma pergunta que eu gostaria de colocar. Mas a minha empresa não está preparada para isso. Estou mal coletando dados, como é que eu vou mandar dados de volta para os meus controladores e operar meus processos? Esse é um dos trabalhos que a gente faz no Industrial IoT, é tentar ir com você no seu chão de fábrica, entender as necessidades. E aí eu faço um gancho, como a gente falou, de máquina legada, como é que a gente pode trazer a máquina legada para a indústria 4.0, a gente pode tirar dados dessa máquina e agora não só tirar, mas também depois devolver instruções para alterar um parâmetro de produção, para alterar uma velocidade do motor e assim por diante. Então, ainda que hoje algumas máquinas, algumas linhas que você tem no seu chão de fábrica não estejam preparados, nós podemos te ajudar. Agora, uma vantagem um diferencial muito forte, uma vantagem muito forte da ProcessMiner é que ele já tem essa capacidade hoje de, tendo os dados de máquina, entender o processo, vocês vão ver ao vivo na plataforma, enviar instruções para os operadores, para os supervisores de produção ou automaticamente para os controladores fazerem essa operação. Então, esse é um diferencial da solução que eu quis explorar com vocês aqui. Obrigado, Ruslan. Imagina. Bom, então passando rapidamente aqui, né? A plataforma, basicamente, toda a implementação dela vem do início, né, que seria o acesso às informações, depois a visualização dessas informações, a integração de dados, né, entre a rede de automação e a rede de TI, o processo de aprendizado de máquina, né, e depois nós partimos para o loop fechado, como o Hélio acabou de explicar. A plataforma em si, ela tem essa arquitetura, então o que acontece? Nós temos os dados de processo, que muitas vezes vão para historiadores, como sistemas de escada, né? E nós temos também dados que vêm coletados diretamente de equipamentos industriais, diretamente colhidos de CLPs, dados vindos de operadores, né? E também de controle de qualidade offline. Todas essas informações, elas são levadas à nuvem, né? E são processadas pela inteligência artificial e depois nós temos a devolutiva dessas. Então, nós conseguimos ter um monitoramento em tempo real, previsões, análises de causa raiz de problemas, né, recomendações acionáveis, que são as recomendações que voltam para os equipamentos, relatórios de retorno de investimento, caso seja visto alguma melhoria no processo, registros de eventos e notificação deles. Por último, para explicar aqui como funciona a plataforma em si, nós temos aqui a área dos equipamentos, né? Onde, aqui no caso, nós temos uma bomba, né? Que tem um CLP conectado a ela, e isso gera o quê? Dados de processo para nós.
Nós temos dados, né, metadados, que vêm, por exemplo, de um RP, como formulação de um produto, tempos de um processo recomendados, e temos os dados do laboratório de qualidade, né? Tudo isso são levados, por exemplo, para um historiador, conectados à nossa plataforma, que segue o fluxo para a nuvem, e a partir disso, a plataforma ela começa a apresentar monitoramento de processo, previsão, análise de causa raiz, recomendações, né? E também devolve o controle autônomo, que seja através do gateway de IoT, devolve o dado aqui para o CLP para fazer o ajuste ao maquinário. Bom, agora o Dr. Ranjan vai fazer a apresentação para nós da plataforma e depois nós voltamos para os casos de sucesso e para os questionamentos, ok? Eu vou parar o compartilhamento para que ele possa compartilhar a tela dele. Dr. Ranjan, the floor is yours. You can share your screen. Ele vai começar a apresentação e algumas coisas, vocês vão ver o software ao vivo. Interessante que o software já está em várias línguas, inclusive português, mas diferente do vídeo português do Brasil, foi estranho a gente ouvir. Quando a gente assinou um contrato com eles, eu falei para o Karim, o CEO, o português do Brasil era diferente de Portugal, o pessoal não sabia, né? O pessoal não tem esse conhecimento, mas a plataforma ela é multilingüe e vai inclusive estar rodando ela em português. Vocês vão ver a demo em inglês. A gente achou que a demonstração do Dr. Ranjan ia ser mais profunda. Vocês estão vendo dados aí da plataforma ao vivo. Dr. Ranjan, you take the floor. You let me know when you want me to join and do some quick translation. Okay? Yeah, thank you, Elio. So what I'm going to show here is our platform, visualization of our platform, the outputs that we show. I'll be at high level in interest of time because I want us to have sufficient time for Q&A. The big picture that I want to show here is we have developed this system, which is a one-stop shop. So basically, IIoT, Helio, Ruslan, and his team, and us together, we are a one-stop shop to provide autonomous control, autonomous optimization for manufacturing plant, machines at a manufacturing plant. Here, I will show how we do that, how we have real-time analytics system that can do prediction and recommendations in real time to control the process, bring optimization, how it deals with the dynamicness of the process. By dynamicness, I mean the relationships in the machine change with time, the types of raw material changes with time, the SKU, the item that we are producing on a machine, on the same machine, we can produce more than one item. So that changes with time. Tools, wear and tear. Basically, there are so many moving parts which causes various variations in the machine and the relationships. How we deal with those variations, how we have a predictive system that can address that. How we have put together this entire system that can work in such volatile environment and provide prediction system-based autonomous control. Veja, o objetivo deles foi, da ProcessMiner, foi ter um one-stop shop, um lugar só para você ter toda a solução de monitoramento, predição e AI. E você tem muitas moving parts, muitas coisas em movimento, são vários sensores, vários sensores, vários tags, e a ideia foi trazer tudo isso numa plataforma fácil de ser usada. Eu vou antecipar aí, se você ver lá em cima, você tem o monitor, prediction, explain AI, o sistema explicando para você as melhorias, mas aí vocês estão vendo a parte de monitoramento agora na tela, e ele vai fazer, vai passar rapidamente por todas essas capacidades que a solução tem na caixa, né, na hora do banco. Back to you, Doctor. Yeah. So for real-time optimizations, what is the main requirement? The main requirement is real-time data that we get from the sensors, the IoT devices that are placed at various parts of the machine. For example, what IIoT we do with what IIoT does, it makes sure that we have every part
we have data, we have the ability to gather data from various parts of the machine. That's the initial element where we have to make sure that we have sufficient enough sensors, IoT devices, and everything present that Ruslan was also showing in the high-level architecture. And when we get data from there, in this first landing page, this is the simplest page. Here you can see how each of your process variables are trending. I will not spend time on showing how to navigate through this UI, because these are configurable and very easy to navigate if you are using it. The main thing that I want to show here is at different points in time, you have different variables in the process, which are more important than others in terms of affecting the quality variable you are interested in. So there can be various quality variables. Different variables have different effect on the quality variables. Depending on which quality variable you have chosen here, you can see which are the most important variables affecting that quality variable. Ilio? Veja, o sistema, né, ele começou dizendo que é importante para você ter uma predição em tempo real, você tem que ter dado em tempo real. Então, você tem que trabalhar com soluções de IoT para coletar esses dados. E aí o sistema consegue te apresentar por tag, por característica, por sensor, por medição, o comportamento desse sensor, dessa medição, qual é a importância relativa, vocês estão vendo aqui no meio da tela, que ele tem com relação ao processo. Então, cada um, veja, você tem no chão de fábrica dezenas, centenas de sensores, centenas de medições, mas você não sabe quais são as que efetivamente podem afetar a qualidade, podem gerar uma falha. Então, o sistema te traz essa visibilidade. Eu, particularmente, gosto, já vi vários outros sistemas de monitoramento, você tem muitos parâmetros ao mesmo tempo, no mesmo gráfico. Vi que o sistema ele faz um gráfico individual para cada uma dessas grandezas que estão sendo medidas. Isso traz uma facilidade de visualização, de você poder navegar, identificar a influência. Aqui no lado direito, em cima, você também tem esses alvos, tá vendo? Quanto maior o alvo, a influência desse parâmetro, dessa grandeza que você está medindo no teu processo. Então, isso é bastante importante. Back to you, Martin. Yeah. So the second part of this page is this root cause analysis, which I'm showing on the top. Most processes have too many variables. Like here we are looking at more than 300 variables. Whenever there is any anomalous behavior in the process, we would want to know what variables are causing them, because it's very difficult for an operator to go through all of these variables. It's a lot of work. That is what we show through this part. On this chart, if any anomalous behavior is happening, this turns red. And on this side, we show all the variables which are potential cause for that anomalous behavior. Did you? A gente já tinha antecipado, foi que nesse gráfico você tem, quando você tem um gráfico em azul, você está dentro do nível que você prescreveu, vermelho tem alguma variável que está trazendo algum problema. Então, você vê que o sistema vai atualizando. Então, você tem essa capacidade de visualizar quais são as variáveis que estão afetando o teu processo. Essa é uma das... O que é impossível, veja, ele mencionou, nesse caso são 348 variáveis, é difícil para o ser humano, para o operador da máquina, o pessoal que está no chão de fábrica, identificar quais são as variáveis que efetivamente estão afetando o processo. So now I'll talk about the component of our system, which is used for the autonomous control that I was talking about. This is the most important part of the whole system. What we were looking at earlier provides additional information about the health of the process, what's going on, basically insights in the process. And what we are looking at now, the prediction and prescriptions, this is what is used to control the process to bring benefit in terms of optimizing the process, reducing scrap rate, and so on. What we have here is a prediction-based optimization system. The objective of this optimization system is to control the process, find which variables which knobs you have to turn
and in which direction, by how much. 2, reduce the scrap rate, failure rate, whatever is applicable for your manufacturing plant. Basically, reduce the failure rate while minimizing the raw material cost, basically raw material consumption, and maximizing the throughput. I'll say this again. The objective is minimize your scrap rate, failure, while minimizing your raw material cost and increasing your throughput. Helio? Veja, mais uma vez, voltar ao objetivo é minimizar suas perdas, e aí você já está na parte de uma solução como a nossa, reduzir as perdas, né? Então você tem, o sistema está te dizendo, né, qual o controle que eu vou lá aumentar, diminuir, o sistema está te mostrando na parte de baixo da tela, a tag, qual é a zona, no caso a temperatura, você tem que mudar a temperatura, então o sistema está te dizendo qual é efetivamente as tags ou quais são os controles que você tem que agir para minimizar essas perdas. Então o sistema saiu de monitorar, né, naquela tela anterior, para te recomendar, para predizer falhas, para te recomendar ações, e veja, são centenas de linhas aí de itens, quase 660, mais de 660 itens que estão sendo monitorados, e o sistema está te dizendo o que você deve fazer, né? Mais uma vez, nesse momento ele está te mostrando o que você deveria fazer, mas ele também tem a capacidade de, com a sua aprovação, de forma autônoma, ir lá e mudar, caso você permita, caso a sua infraestrutura permita. Então, o sistema está agregando ao monitoramento. Tem muita gente que faz monitoramento. Está dizendo o que você deve fazer para melhorar a tua produção e reduzir a tua probabilidade de falha. Yeah. So I'll explain this recommendations section, which is called as prescriptions here. And then I'll explain why this works very accurately and very efficiently. The recommendations, by the way, that we are visualizing here is only showing the direction of move for a selected set of variables for various timestamps. This is the open loop part. In the backend, we have the actual values at which these variables should be moved at. When we close the loop, when we do complete autonomous control, then we send exact values, exact optimal values back to the machine. But at an earlier stage, manufacturers are usually wanting to validate the system, get comfortable with the system. So we have this option of open loop where they look at the direction of the recommendations and do that manually. In the open loop, we intentionally do not show the actual values because there's a time lag between the time of recommendation and the execution, and the actual value loses relevance with time. Direction is still fine. So with automatic control, we send the actual values. With the open loop, we only show the directions. Eu já fiz alguns comentários. Na verdade, você, nessa tela, na implementação, você define quais são os parâmetros que você quer ver, né? Normalmente, você sabe os principais parâmetros que são afetados. Você tem a maneira de trabalhar open loop, que é essa, onde ele está dizendo as direções de mudança, mas ele não está te dizendo exatamente, não está te mostrando nessa tela o valor, porque se você, na função de tempo, se demorar muito para fazer a alteração, essa informação passa a ser irrelevante, porque já passou, a previsão deixa de ser válida, porque o processo já mudou. Mas o ideal é que no início os clientes da ProcessMiner testam para ganhar confiança do produto e depois, se tiverem condições, né, de fechar o loop, eles usam a solução fazendo as operações diretamente nas máquinas através da capacidade do sistema de mandar informações para o chão de fábrica. Back to you. Yeah. Now I'll speak about how this predictive system-based recommendations are really accurate and effective, and the reason we are proud of having this system built up. To understand that, let's first understand the complexity of the process. One component I already explained, there are so many moving parts, things are so dynamic, things change too much very quickly. The second challenge is these are very high dimensional processes. There are so many components of the process, and most of them, or
a good majority of them have an effect on the quality. The third one is the relationships are both in space and in time. In space, meaning you have different components of the machine interacting with each other. And in time, it means what you did 3 hours ago might have an effect now, or sometimes 6 or 10 hours ago will have an effect now. So you have relationships in space and in time. Three very big challenges: the dynamicness, the high dimensionality, and this complex spatial and temporal relationships. If you look from outside, it's a very complex problem. And to solve that, what we have done is we have divided this complex problem into smaller pieces, solved them not independently, rather, solved them in different ways, and then put them together to have a very robust pipeline that is working very well. And this goes back to my cooking example in the beginning. I said simple solutions are the best solutions. Simple solutions work. Simple solutions are sometimes confused with easy. They are not easy. If it was easy, everyone could get them. Instead, simple solutions require an end-to-end knowledge of the whole problem. In cooking, it is like if I know how the fire, the ingredients, spices, how they interact, then only I know how to make the best dish. Similarly, in this artificial intelligence field, when we understand all these challenges and we know how to address them, then we are able to put together a solution that works exceptionally well. We have also incorporated SME knowledge, subject matter expert knowledge, by a great extent. That has helped us design this whole system in such a manner that most of the system is very configurable. So when we have to scale our system from one machine to another machine, it requires very little manual effort. We just put our system on another machine and let it initialize itself, and then it automatically learns and then gets it starts to work very quickly. You convey a lot of information. Let's see if I can translate. Ele disse que o problema realmente é complexo, tem muitas peças em movimento, moving parts, e você, então, são dezenas, centenas, milhares de parâmetros e variáveis sendo medidos. Ele também falou do aspecto de tempo e espaço, né? Então, você tem, às vezes, um problema que está ocorrendo agora, numa máquina só vai afetar essa produção daqui a algumas horas, então você tem que ter essa análise também, dessa capacidade. E ele, para simplificar, ele disse, bom, esse é um problema complexo, mas nós tratamos ele de uma maneira que muitas vezes fácil, mas o pessoal às vezes confunde o que é simples como se é fácil. Não é simples, mas a gente transformou isso de uma maneira fácil, simplifica, reduzindo, tratando os problemas de forma, tentando entender os problemas individualmente, e depois compondo isso numa solução que é altamente parametrizável, né, configurável, não customizável, então não requer código, e que normalmente o que funciona, né, você começa numa máquina, numa linha, e pode escalar isso para outra máquina. Na hora que você instala isso numa outra linha, numa outra máquina, ela começa a aprender automaticamente o que ela deve fazer. Então, em linhas gerais, é o que ele falou, mas demonstra, primeiro, a maneira fácil, quando o Ruslan mencionou 3, 4 slides atrás, no PowerPoint, que é fácil a implementação, nós estamos falando de uma implementação muito rápida mesmo. E aí, eu não sei se ele vai mencionar, mas a gente pode pegar dados históricos que a tua empresa já tenha e trazer para dentro do sistema. Você não precisa esperar o algoritmo aprender até meses, né? Porque você também pode trazer dados de qualidade que você possa ter disponível na tua empresa. Okay? Back to you, Doctor. And I'll just very briefly explain this last page for today, Explain AI, and then hand it over to you, Ruslan. So what we have tried to do is we want to keep our AI system explainable, interpretable, and provide enough insights to the engineer or operator about their processes. For example, in this page, we are showing for whatever quality variable you are interested in, you can select here. And the time range you can select here. And then you can see which variables out of like hundreds of variables were the most influential during this time. You can select another period and see what was happening there.
there are various other charts here, and in interest of time, I will not go in details of them. The short story is there are various use cases for which you want to look at how the process is behaving. You can see what data is learning, what data is telling you. You can compare two different time periods. You can compare how different quality variables are getting impacted, and so on. And we can provide much more visibility. Again, as I said, with IIoT and us, we are a one-stop shop, which will provide you all this visibility along with the, in fact, autonomous control along with all this visibility. Excelente. É só para ver, essa Explain AI, você tem, o sistema te mostra que tanto, estão vendo na tela agora, a influência de cada variável ao longo do tempo, que eu já tinha mencionado, eu tentei traduzir. Quanto mais escuro o azul, mais você tem influência. You can go ahead, open up others. Então, você tem uma série de ferramentas de visualização que te permite entender como uma variável tem relacionamento com a outra, como uma variável afeta as outras ao longo do tempo, e quais são as combinações, isso que eu vou mostrar, que te dão, então a combinação vai te dar uma índice de rejeição maior. Então, veja a quantidade de soluções que a ferramenta oferece, a solução oferece, quais são as variáveis que dominam ao longo do tempo, né, que geram, pode você calcular o gargalo, produção, assim por diante, as causas dos problemas ao longo do tempo. Veja, você consegue não olhar apenas um evento que ocorreu, mas você consegue entender o que levou aquele evento a ocorrer. Então, a solução é bastante poderosa. Quando nós começamos a conversar com a ProcessMiner, nós ficamos impressionados como eles tinham já uma solução muito madura, e vocês vão ver nos casos que o Ruslan vai apresentar, são casos reais de duas empresas aqui nos Estados Unidos, que a gente vai compartilhar com vocês. Mas você tem, por exemplo, nesse caso, qual o diâmetro do collar, né, do pescoço desse produto, uma garrafa, como é que o diâmetro afeta, né, o set point, a distribuição. Então, você tem, seja lá as principais variáveis, você consegue entender o que afeta o teu processo produtivo, o índice de rejeição, o índice de qualidade, assim por diante. Então, o sistema está te explicando o que está gerando os teus problemas. Então, voltando ali, fala de monitorar. Então, você está efetivamente monitorando. Existem hoje inúmeras soluções no mercado que fazem monitoramento. A gente vai muito além. Monitorando é só uma pequena parte do sistema, faz toda a predição e usa os algoritmos para dizer onde é que, quais são as melhorias de processo que você deve fazer, em função de quais são as variáveis que afetam mais aquele determinado momento de produção. E variáveis afetam mais ao longo do tempo e que podem comprometer produções que vão ocorrer mais para frente, uma falha de máquina, um aquecimento, seja lá de motor, assim por diante. Então, o sistema é bastante poderoso. O Ruslan está na fase final de treinamento e já está dando, já tem acesso ao sistema, já está fazendo demonstrações, mas a gente quis que o Dr. Regan conduzisse para que ele tenha maior conhecimento para poder navegar na plataforma. Dr. just one, if you can touch the English language in the corner, just to show to our audience that you have multiple languages. And Yes. A gente está tratando com algumas multinacionais, tem inglês e espanhol, então mas também tem alemão, francês, italiano, holandês. A plataforma já está, e como eu disse, o português não é o de Portugal, não é controle, mas de qualquer forma o sistema já está preparado para trabalhar no mercado brasileiro. Okay. Thank you, Dr. Regan. Ruslan, can you take the floor, my friend? Thank you. Yes, I will take here and share the screen. Vamos falar sobre os casos de sucesso. Já estava engatando em inglês, desculpe. Bom, então, falar aqui rapidamente de alguns casos de sucesso, né? O primeiro deles seria na área de injeção de frascos médicos, né? Então, foi feita a implementação, tinha-se uma quantidade, uma média, né, de rejeitos diários sobre a produção,
e nós podemos ver aqui, né, ele girava em cerca de 17,19%. Com a instalação do ProcessMiner e a utilização do controle automático, né, nós passamos de um rejeito de 17% para 12%, 12,9%, que é uma redução praticamente aqui de 25% nas taxas de rejeição, né? A mesma coisa aqui na variabilidade do processo. Nós conseguimos também uma redução significativa usando o piloto automático do ProcessMiner. Bom, outro caso de sucesso seria na área de lenços de papel, né, onde nós conseguimos aqui a redução de 25% de componentes químicos, de produtos químicos. Deixa eu só fazer um comentário. Veja. Nós vamos mostrar para vocês casos de indústrias muito diferentes, né, para mostrar o poder da solução. Estamos falando de uma indústria você faz sopro de garrafa, não é um processo contínuo, né, ainda que você em alto nível de produção, você o sopro garrafas, são frascos, né? Você tem um processo discreto, manufatura discreta. E a gente mudou para um caso de manufatura contínua, que é o caso de fabricação de papel, esse caso é o lenço de papel, aquele tixo, né, aquele papel fininho, onde o foco do cliente era não só não era só manter a qualidade, mas também reduzir a quantidade de produtos químicos que ele tinha que aplicar para chegar no produto final. Manda bala. Exato, porque é muito importante nós entendermos que na indústria de processo, na indústria química, muitas vezes componentes em excesso são utilizados para que a gente tenha uma reformulação de um processo que ocorreu errado. Então, é como se fosse uma receita de bolo. Para compensar algum elemento, por exemplo, a gente coloca mais açúcar na receita, então a gente acaba gastando mais com um componente químico. Nesse caso, na fábrica de lenços de papel, o elemento químico que foi reduzido o seu consumo foi o elemento que causava resistência nas folhas, né? Que, como aqui vocês podem ver, teve uma redução de 25%, né? Uma redução de variação no processo de 23%, e teve um aumento na aderência, né, do produto, que também é referente ao processo, em 63%. Ainda dentro desse caso, né, como que nós tínhamos aqui a previsão? Então, nós tínhamos a predição em tempo real, o que era o target do cliente, né, e depois o start do trial da plataforma, que se dá exatamente nesse momento. Então, vocês podem ver que, por exemplo, o que estava ocorrendo com o equipamento, né, ele estava meio que bem fora do target. A partir do momento que a solução foi implementada, nós tivemos aqui, né, nesse período, uma estabilidade quanto a ficar mais próximo do target desejado. E aqui, novamente, né, para exemplificar a redução de 25% na utilização do elemento reforçador, né, do papel, nós saímos aqui em toneladas do produto, né, reduzimos, Dr. Ranjan, here, how many tons are used for the product? Because this graphic, we don't have the information. Do you know? I know the dollar amount that it reduced. So it was approximately, I think it's $2 a ton or something like that, and which resulted into about $200,000 saving per year. Oh, it's a great number. So, como o doutor falou, esse valor aqui ele se traduziu em $200 mil de economia no processo, só na economia desse elemento químico de reforço do papel. Bom, ainda é sobre o mesmo caso, né? Então, nós tivemos a redução de 25% do componente químico, redução de 33% na variação, né, da densidade do produto, e conseguimos aumentar aqui em 98% a aderência ao target de produção.
terceiro caso seria o caso também sobre as recomendações. É interessante que todos esses casos de sucesso, nós não estamos colocando os nomes, né? Vocês podem perguntar para nós o nome das empresas, por que não estão aqui. Porque como soluções de inteligência artificial são, vamos dizer, diferenciais competitivos muito agressivos às indústrias, eles pedem para que se mantenha, né, através até de contrato, a não revelação do nome da empresa que está utilizando. Então, eles não querem que os competidores saibam que eles estão usando essa tecnologia, apesar deles liberarem os números de ganhos para nós utilizarmos, né? Nesse caso, seria um caso de prescrição, onde nós temos as tags, né, 6 tags identificadas, aqui como um caso da tela do sistema, onde foi identificado melhoras tanto para aumentar, por exemplo, alguma velocidade, no caso aqui temperaturas, né, como também a redução. Então, isso tudo é para que o processo se mantenha mais próximo ao target ideal de trabalho. Aqui também, no caso de predição, né, então é um real-time de predição, onde nós temos novamente o target, né, e a predição que foi feita da variação do processo. Então vocês podem ver que todos esses itens em amarelo, né, aqui foram predições feitas pelos sistemas onde que nós tivemos exatamente a predição do que ia ocorrer com a produção em si. Bom, agora nós estamos aqui abertos a questões, a perguntas de vocês, tanto o Hélio quanto eu e o Dr. Ranjan podemos estar respondendo as perguntas para vocês. Exato. Bom, boa tarde. Você passou rápido os casos. Nós estamos atrasados já, a Fernanda aqui está me cobrando. Vocês estarem com a gente aqui até agora. Tem 3 perguntas no chat. Como você sabe se a variável mais importante, qual é a variável mais importante do processo? Veja, na implementação do sistema, nós vamos identificar quais são as integrações necessárias para trazer os dados para dentro do sistema. O sistema vai rodar, vai monitorar e vai entender o comportamento, a relação de todas essas variáveis com o que ele está medindo e o que está sendo retroalimentado. Já mostrou no slide que o sistema tem portas para o operador dar feedback, mas ele também tem, eu havia já mencionado, a possibilidade de trazer dados históricos. Se você tiver dados históricos de máquina, de produção, de falha, tudo isso ajuda os algoritmos a aprenderem mais rápido. Mas os algoritmos já têm uma certa... eles já foram usados em inúmeras indústrias, plástico, alimentícia, química, farmacêutica, papel, como o Ruslan mostrou num dos casos, então ele tem essa capacidade. Agora, então o sistema vai te indicar rapidamente, olhando os dados históricos, olhando os dados que ele está coletando, né, que ele está recebendo, ele vai te dizer quais são as variáveis mais importantes e vai mostrar isso naquela primeira tela da demonstração, colocar em nível de importância quais são essas variáveis e vai tentar construir as relações como essas variáveis afetam uma a outra. Aí outra pergunta, espero que eu tenha respondido a pergunta. A outra pergunta, qual é o nível de automação necessária para as máquinas? Veja, cada máquina é diferente, cada linha é diferente. Hoje em dia, se você tem linhas mais modernas, máquinas mais modernas, a gente já tem um PLC, a gente pode tirar dados do PLC, senão a gente pode fazer, né, o nosso engenheiro, a equipe dele pode recomendar sensores adicionais que possam ser colocados nas máquinas e nas linhas, para que a gente possa ter algumas informações que não estejam disponíveis. Né? O nível de automação é importante. Mais uma vez, nós começamos essa jornada falando de máquinas legadas. A gente vai ter que visitar vocês, entender o parque de máquinas, entender como é que você já tem, quais são os controladores, quais são os PLCs que vocês têm, qual o nível de sensores que estão disponíveis, para saber se a gente vai ampliar esse sensoriamento ou não, ou se a gente só vai coletar dado já disponível em algum dos sistemas. Algumas empresas têm um historiador, a gente pode buscar dado lá também. Mas é uma conversa 1 a 1, mas eu diria que
a gente tem capacidade de atuar se a máquina produz dados, a gente vai ter condições de tirar dela em linhas gerais. Essas foram as duas perguntas que vieram pelo chat. Se tiver mais alguma pergunta, pode abrir o microfone, pode fazer a pergunta diretamente para o Ruslan, para o Dr. Luigi ou para mim. Então, por favor. É muito interessante, Hélio, a gente comentar a respeito desse nível de automação necessária, né? Que muitas vezes as pessoas acabam até desprezando o seu parque industrial, falando assim, eu tenho equipamento legado, que eu não vou conseguir pegar os dados, eu não vou conseguir fazer aquisição dessas informações, né? Mas fale conosco antes, né? Conosco, nós trabalhamos também junto com os nossos canais, nós podemos dar um suporte, consultoria para vocês, para que vocês tenham um real diagnóstico, né, de tudo que precisa ser feito para vocês implementarem essa jornada aí rumo à indústria 4.0. Exatamente. Essa é uma jornada, não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? É um processo. A maioria das empresas começa buscando a automação de uma linha, de uma série de máquinas, uma célula de manufatura, e depois a gente vai crescendo. A vantagem é que a gente consegue, conforme o próprio Dr. já mencionou, a implementação é muito rápida, então a gente consegue mostrar resultado muito rapidamente para a sua empresa e que gera uma ação para que essa implementação seja feita em mais máquinas, mais linhas, para você ter um controle bastante amplo do colchão de fábrica. Uma pergunta? O pessoal está tímido hoje, né? Hello, I have one thing also before we go. Yeah, go ahead. Yeah, so I'll just give one quick perspective of the case study, the behind the scenes of the case study that Ruslan showed. Some of the installations that we had of our system has very advanced AI implementation. By advanced, I mean it has a large library of models containing more than 3,000 models covering various deep learning, machine learning. It's very advanced, elaborate. While some installs that we had is very basic, very simple. It's like an auto center lining kind of approach. What I'm trying to express here is our only focus is to solve the problem. We solve the problem for the long run, not for one machine, not for one pilot. It's for long run. We develop scalable and maintainable system so that we can scale on many machines and we can maintain easily on every machine. And I'll again emphasize on this one-stop shop. IIoT and ProcessMiner together is a wholesome one-stop shop because we provide this whole connection, IIoT connection that sends data and takes back the recommendation for autonomous control. And ProcessMiner has that the AI behind the scenes and everything put together to provide this autonomous control. Fazendo comentário, a gente tem implementações em clientes extremamente complexas, que tem mais de 6 mil modelos entre machine learning, deep learning e outros. Mas também tem problemas muito simples, desde até buscar uma center line, ou seja, a gente tem algum problema de desbalanceamento de algum produto. A gente conseguiu o center line para balancear o produto. Essa é a minha compreensão do que ele disse. Então, o sistema funciona, né? Coisas muito simples, coisas muito complexas, desde que você tem um problema. Se tem um problema, traz para a gente. Porque nós, o ProcessMiner, junto com a Industrial IoT, a gente consegue endereçar todo o problema, desde a conexão das máquinas, ao tratamento dos dados, a levar os dados a serem utilizados pelos algoritmos e da ProcessMiner e fechar o loop, né, no autopilot. A gente pode ajudar vocês nessa jornada, né, completa. Então, quando dizem one stop shop, a gente consegue integrar tudo isso. E claro, junto com nossos parceiros no Brasil, no México e no Peru. Então, esse é um bom comentário. Nosso pessoal, se o público está calmo hoje, nós temos aí várias pessoas, né? Uma outra pergunta no chat. O pessoal que manda pergunta direto para mim, talvez a gente manda direto no grupo, mas hoje no grupo não tem ninguém, só tem direto para mim. Ok?
Ok. De qualquer forma, Ruslan, para os próximos slides, então, só para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer quem esteve com a gente nessas 3 jornadas, né, mas em especial na jornada de hoje, que é a que está valendo. Como eu disse, todos os 3 webinars vão estar disponíveis no nosso site, no nosso novo YouTube. Por favor, Ruslan. E a gente, mais uma vez, eu quero deixar claro para vocês que pode ir para frente. Essa é uma jornada, né? Que a gente tentou mostrar para vocês é que essas etapas são vencíveis, são importantes, a gente tem condições de te ajudar, nós temos condições de ajudar a especificar a sensorização, toda a parte de conectividade, integração com o chão de fábrica com o pessoal de TI, são ilhas de automação que existem de muitas organizações, a aproximação dessas 2 ilhas é importante, a conexão entre a melhoria do negócio, e até entregar uma solução como a da ProcessMiner, que tem o que a gente chama, né, no meu slide que estava, inteligência operacional. A inteligência artificial em tempo real, onde você tem não só a predição, mas também a prescrição de soluções dos problemas que o sistema vai identificar e vai propor essas soluções. Ok? Então, o próximo slide, se a gente não tiver nenhuma outra pergunta, eu gostaria de agradecer ao Dr. Agent por abrir a agenda dele para falar com a gente. O e-mail dele está aí na tela, o e-mail do Ruslan. As nossas redes sociais estão aí embaixo, se puderem seguir a gente no LinkedIn, no nosso site também, no Twitter. Eu sou muito bom nessas coisas, mas de qualquer forma a gente agradece a todos que estiveram aqui com a gente hoje e acompanha a gente, vai ter outros eventos que nós vamos fazer brevemente e a gente está propondo também agora alguns casos, nós temos clientes hoje, inclusive assinamos um piloto numa grande empresa alimentícia que vai testar o ProcessMiner, assinamos hoje, né? Parabéns aí para o Fernando. Estamos fazendo outro no fabricante de equipamentos. Então, estamos tendo bastante sucesso com a solução. Tem muita gente que está interessada em testar e entender como é que a ProcessMiner pode ajudar a manufatura brasileira, né, a atingir aquelas metas de melhoria e aqueles ganhos da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ok? Se não tivermos mais nenhuma pergunta, eu dou por encerrado o evento. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Nenhuma pergunta mais? No chat não veio nada, o pessoal não abriu. Tá bom. Obrigado a todos, boa tarde, bom resto de semana. Muito obrigado a todos. Thank you, Ranjan. Thank you for participating in our webinar.